Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que todos vocês estejam bem e hoje vamos falar um pouco sobre a semana 3 do terceiro ano, ok? O tema é relação sociedade e a natureza em questão. Mas desde já, peço para que vocês curtam o vídeo, isso é muito importante para nós. Se inscrevam no canal, assistam também os vídeos do professor César, que faz a parte de história aqui, que vai ajudar muito a continuarmos, ok? Esse tema aqui ele é bem tranquilo, né? Nessa semana que eles escolheram um tema mais fácil, né, para comentar e ao mesmo tempo eles colocaram de uma forma bem reduzida, né? Então vamos lá. Ele vai falar sobre a biodiversidade, então ele colocou a definição de biodiversidade, que é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, nada mais é, né, que biodiversidade é essa questão da variabilidade, né, de organismo. Então, as diferentes, né, as distinções de organismos que a gente encontra. Então, as diferentes tipos de animais, diferentes tipos de espécies vegetais e assim em diante. Ok? E aí, né, lugares como a floresta amazônica, a mata atlântica, são lugares que têm uma biodiversidade muito alta, né? Já que você encontra diversas espécies nesses lugares. Muitas vezes, como no caso da própria floresta amazônica, ela é muito pouco conhecida. Então, lá dentro tem muitas espécies que o ser humano ele ainda nem estudou, nem sabe para que funcionam, até mesmo nem conhece. Então, é por isso que vira e mexe, às vezes olhando jornal, olhando Facebook, aparece lá uma notícia: ah, é descoberta tal espécie. Por quê? Porque o ser humano ele ainda tem pouco conhecimento. Então, do oceano, né, é algo que o ser humano ele tem pouquíssimo conhecimento, principalmente das áreas mais fundas, né? O ser humano ele mal conhece, né? Então é até falado, né, que o ser humano ele conhece até mais de fora do planeta Terra do que do próprio oceano. Então de tamanha, né, dificuldade, né, que tem de acesso, muitas vezes até de um interesse, né, maior do que vem de fora, né, para você saber do que tem aqui do seu lado. Então, na parte do oceano, assim, é mesmo as espécies que são maiores, né, as espécies que estão mais perto ali do litoral, que as mesmo do grande oceano ali, e da parte mais funda, é muito pouco estudado. Agora, passando aqui sobre essa questão da fauna e flora brasileira, né? Olha lá, o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Essa abundante variedade de vida, que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra, né, leva o Brasil ao posto principal nação entre os 17 megadiversos ou de maior biodiversidade. Eu até fiz uma pesquisa ali depois para a gente destacar, né? Depois aqui ele vai falar que um dos motivos disso aqui é o Brasil ser o maior, né? É o quinto maior do mundo, né? Essa extensão territorial que faz o Brasil ter diferente tipo de clima, né? Consequentemente vai gerando diferentes tipos de vegetações e aí diferentes tipos de animais, né, e de espécies vegetais, elas vão, né, nascendo e se transformando naquele ambiente. Então depois ele fala aqui no final que, no entanto, a biodiversidade do Brasil está sendo extremamente prejudicada pelas atividades econômicas. Então aqui nós temos que pensar principalmente a questão da soja e da criação de gado, que vem ocorrendo ali no centro-oeste e que hoje ela está em expansão para o norte, né? Então, consequentemente, está em expansão ali para a área onde é a floresta amazônica. Então, o cerrado ele está sendo muito desmatado. Aí é lembrar, anteriormente, a Mata Atlântica ela já foi muito desmatada, né? Pegando o mapa, ver que a Mata Atlântica ela vai no litoral do nordestino, chegando até São Paulo, né? Então sabemos que as grandes cidades elas estão, né, no litoral, basicamente, então Salvador, Recife, vai descendo para Rio de Janeiro, Vitória. Depois São Paulo, mesmo que não seja litoral, ele está muito próximo, né? Então era uma área de Mata Atlântica. Então sabemos que a vegetação da Mata Atlântica ela foi muito desmatada ao longo do tempo. Então o cerrado, né, nesses últimos anos, pela questão da soja e criação de gado e agora, né, se expandindo para o norte. E aí no norte também vai ter algumas outras práticas, que são o garimpo, né, principalmente da exploração do minério de ferro. Alguns lugares, né, tem algumas pedras preciosas, né, então tem interesse de pessoas de fora.
até mesmo para a venda, né, de algum tipo de árvore, e isso ocorre, né? Então é algo que afeta, né, muito a questão dos animais, das espécies, porque como, retornando ao que eu mencionei anteriormente, muitas vezes você não estudou, né? Não sabe muito bem como funciona, não conhece até mesmo determinada espécie. Então, quando você desmata, aí que vai piorar mais a situação, porque você não conhece, então você não sabe muito bem como que ela se porta para tentar replantar aquela espécie, para tentar aumentar, né, ou preservar aquela área. Depois, se entra em extinção, você corre o risco, né, de ter sido algo que seria mais benéfico para a sociedade, né, no geral, nunca se sabe o que você pode encontrar nessas espécies, algum tipo de cura, né, para alguma doença, né, e assim em diante. Outro fato, isso acaba prejudicando muitas pessoas que elas vivem nessas áreas, que elas dependem muito dos recursos dessas florestas, né, dessas matas. Então, essa ideia, né, do desmatamento, ela tem, né, diversos problemas que vai ocasionando para a sociedade no geral, ok? Então, depois ele fala, né, da questão da biopirataria também, que é algo muito importante para a gente retratar. Como o Brasil é um país muito grande, ele não consegue controlar as suas fronteiras, né? E mesmo, né, controlar quem que está em tal lugar, né? Então, vai ter lugares ali na região da Amazônia, que as pessoas elas entram, fazem o que querem, né? Porque não tem muito controle, muito poucos policiais para tentar contornar. Então essas áreas normalmente é feito tudo pelo IBAMA. Então o IBAMA ele vem, né, ao longo dos anos ainda sofrendo muito desmanche, então sofrendo com muita falta de verba. Então acaba que isso prejudica mais e ao mesmo tempo facilita, né, essa questão da biopirataria. Então, biopirataria é questão de venda de animais, venda de espécies, né? Muitas vezes países de fora encomenda, né? Empresas também encomenda alguns tipos de espécies diferentes vegetais, né? Já que se aquela espécie ela tiver algo que seja muito bom, né? Mesmo que não seja algo benéfico para uma saúde e tudo mais, mas pode ser benéfico para um creme ou assim em diante, com isso ele é encomendado por essas empresas, por algumas pessoas, né, a fim de tentar tirar um lucro daquilo. Né, dos animais ocorre diariamente, né, de ter essa troca de alguns animais silvestres que são, né, muito requeridos, né, por algumas pessoas muito ricas, né, que tem aquela ideia do status, né, de poder ter algo que é proibido, vamos assim dizer. Eu fiz uma pesquisinha aqui rápida para a gente falar sobre os animais que são típicos do Brasil, ó. Com o boto cor-de-rosa, né, o mico-leão dourado, a arara azul, a sucuri, a ariranha, entre outros, né. Então até, né, tem a foto aqui para vocês conhecerem, caso não conheçam. Então, o boto cor-de-rosa, lá na Amazônia. Depois o mico-leão dourado, né. E, né, a gente vai perceber que é uma espécie nativa do Brasil ameaçada de extinção, ó, principalmente aqui, ó, na Mata Atlântica, que sabemos que é uma mata que sofre muito. A arara azul, essa também é muito refém da biopirataria, né, até por ser um animal muito bonito. Ó. Então, Então, esse aqui se encontra em 3 biomas, né, Floresta, Atlântica, Cerrado e o Pantanal. Continuando aqui, a onça pintada, essa é bem característica ali do Pantanal, né? Apesar de ele ter colocado em outros lugares, mas ela é bem visível no Pantanal mesmo. Óbvio que pode, né, ser encontrado em outros biomas e tudo mais. Sucuri, né? Isso, né? As cobras, né, aqui no Brasil elas têm essas características de serem bem grandes, né? Até porque em outros lugares tem, né, alguns animais que caçam, né? Então, como aqui não tem tantos animais de porte grande, elas acabaram se aproveitando, né, na sua linhagem. Então, lá, né, da Amazônia, a capivara, né, que é bem tradicional. Então, a capivara é algo bem engraçado, né? Principalmente os gringos, né, quem vem de fora acha muito engraçado, porque é um animal que, na maior parte, ele vive, né, na cidade
e ele não tem muito problema, né? Você vira e mexe, vê eles transitando. Na cidade onde eu trabalho, outro dia eu vi eles passando pela rua. Quando eu morava em Belo Horizonte, lá na Lagoa da Pampulha, tinha, né? Então o pessoal ia lá, até mesmo alguns deixam passar a mão, então é um animal bem curioso, né? Porque não é bem um cachorro, né? E ao mesmo tempo ele não tem tanto essa violência, né? Quando é encontrado com seres humanos, ok? Então vamos lá, continuando aqui para os exercícios. Essas de alternativa eu não gosto de mencionar muito porque eu acabo dando resposta. Mas aqui ele fala sobre a biodiversidade brasileira. Então aqui mais ir olhando, né, o que você entendeu, o que você leu ali também e ir batendo as alternativas. Não tem muito segredo. Você vai batendo e vai vendo que é uma alternativa ali, ela está totalmente incorreta, tá bom? Essa aqui também ela é bem tranquila, né, sobre desmatamento. Podemos identificar consequências do desmatamento, as alternativas a seguir, exceto, né, então, única que não seria, né, uma consequência do desmatamento. Então, é algo que, vamos dizer assim, é positivo. 3. Quais são as consequências da extinção de uma espécie, né, sob o ponto de vista da biodiversidade. Então, foi o que eu bem disse ali, né, anteriormente, pensar sobre essa questão de você não ter estudado aquela espécie, ela pode, né, ser algo muito valiosa, né, já que você não tem conhecimento, então você não sabe se ela pode ser boa, se ela pode ser ruim. Então, uma extinção ela pode ocasionar ser algo muito ruim, né, para a sociedade em si. Sobre os animais, né, tem as consequências, né, às vezes um animal que na cadeia alimentar ele se alimentava de alguma espécie, aquela espécie agora ela não tem, né, quem se alimentava dela, então ela começa a crescer exageradamente. Isso aqui é até bem engraçado que eu lembrei do episódio do Pablo Escobar, que ele trouxe espécies de hipopótamos para a Colômbia. Como o hipopótamo é muito grande, ao mesmo tempo ele não tinha, né, nenhum predador, né? Então esses hipopótamos eles começaram a crescer muito e agora, né, virou um grande problema para o governo colombiano, né? Pablo Escobar foi morto, né? Questão do tráfico e tudo mais de drogas. Então hoje você pega, né, um animal desse, ele passa, né, a dominar aquela área, então consequentemente ele passa a tirar aqueles animais que estavam ali, os animais eles têm que se adaptar, então alguns acabam entrando em extinção e tudo mais, que é essa questão da cadeia alimentar. 4, né, vai falar de dificuldade encontrada no Brasil em seguir o acordo da convenção, né, então isso aqui também é tranquilo, é só imaginar o motivo aí, tá, lê com calma. A 5 ele vai falar essa questão da biopirataria, né, aí é lembrar, né, bio a questão da vida, né, a pirataria, essa questão de, né, ser comércio paralelo, né. A B, quais são os usos da biodiversidade para as populações tradicionais? Eu até mencionei, né, como uma forma de vida ali para eles e porque o conhecimento das populações tradicionais interessa a indústrias farmacêuticas de cosméticos. Então aqui é interessante sabermos que, como eu até falei anteriormente lá, né, muitas empresas elas pedem, né, elas pagam para ir lá estudar aquela espécie. Já caiu o que acontece? Elas não precisam, né, pagar uma licença para o governo brasileiro para estudar aquilo, e aí você estuda, né, de forma paralela, de forma ilegal, e aí quando você acha uma espécie que, por exemplo, vai tratar um creme contra espinha no rosto, você já vai direto, e aí quando você vai dar a entrada em termos legais, né? Você vai lá com a papelada, eu quero estudar tal espécie que é encontrada em tal lugar. E aí, quando você já tem o nome, já tem a espécie, já tem tudo, você só paga aquela espécie. Então, você não paga um estudo de geral, você não precisa também estar compartilhando informações com geral, né, no meio científico de universidade. Tudo que você estuda, na teoria, você tem que estar sempre compartilhando, né, com os outros lugares. Então, isso para empresas, né, muitas vezes dá uma vantagem, né? Às vezes o pessoal está estudando ali, e acha que não tem nada, mas algum outro cientista de uma outra empresa, ele olha aquele estudo, às vezes ele identifica algo que não foi identificado pela empresa. E aí, né, pelo trabalho todo de uma empresa, a outra empresa vai lá, pega e tira algo que a outra não tinha encontrado. Então, para não ocorrer esses riscos, né, eles sempre tentam dessa forma de deixar tudo
por baixo dos panos, né? Melhor dizendo. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, você assiste o vídeo da correção, que aí eu vou estar com a resposta certinha. Mas é bom vocês fazerem e depois conferirem, né? Para ver se estão conseguindo aprender mesmo, tirarem a dúvida com seus professores, que isso é o mais fundamental, ainda mais vocês que estão aí no terceiro ano e precisam se preparar para o Enem. Ok? E aí, qualquer dúvida, sugestões, vocês podem deixar aí que eu estarei olhando. De resto, eu aguardo vocês na semana 4 e desejo bons estudos. Não deixem de curtir, que isso é muito importante. E tchau, tchau, pessoal.